nós conseguimos ter o prazer de nos cumprimentar pessoalmente, então sejam muito bem-vindos. As algumas informações, antes de começarmos, as nossas atividades normais, então à quinta-feira nós temos o grupo de oração e estudo bíblico, às 8h30, através do Zoom. No próximo fim de semana, no próximo domingo, teremos então a escola bíblica dominical às 10 e o culto às 11. Chamamos a atenção especialmente para hoje a comissão administrativa. Eu peço aos irmãos que fiquem para que possamos falar no assunto a seguir ao culto. Portanto, será breve, para depois podermos ir também para o nosso almoço. Portanto, os membros da comissão administrativa que estão aqui presentes, não são todos, mas os que estão aqui presentes, então possam ficar a seguir ao culto. Vamos então consagrar o nosso euro missionário. O euro missionário, como os irmãos já conhecem, é aquele euro que nós colocamos ali no copo do SEM para, em conjunto com outras igrejas que também consagram o seu euro missionário, vão ajudar no sustento dos pastores, dos obreiros, missionários que por todo o país e outros países também de língua portuguesa oficial ajudam a manter igrejas, ajudam a levantar igrejas, ajudam os pastores que já estão na sua reforma e que se calhar não têm o meio sustento. Então este euro semanal, em conjunto com todas as igrejas que se associaram ao projeto do Centro de Expansão Missionária, vão suprir essas necessidades desses irmãos. Então vamos consagrar o euro missionário enquanto entoamos o hino 212 do Hinário para o povo cristão. Ao Senhor vem dirigido. Senhor.
também contribuir para o obra através deste euro missionário. Que as forças dos teus servos sejam renovadas, que os teus servos reformados sejam tranquilizados, sejam acalmados, pois trabalharam toda a sua vida em prol da tua obra, e que sintam sempre o teu conforto, o teu amor no centro dos seus corações, pelo testemunho que deram de toda a sua vida. Pai Santo, pedimos ainda que todas as pessoas que contribuíram possam ser também abençoadas ricamente, porque damos com alegria, deram com o coração aberto, porque deram com convicção que estão a ajudar na tua obra, Pai Santo, então que possam ser abençoadas em todos os seus dias. Pedimos que sejas com este público, que vá engrandecer o teu nome eternamente. Com o perdão dos nossos pecados, pedimos e agradecemos. Amém. O próximo hino fala-nos sobre descansar nos braços de Deus. Isto significa confiar que Ele nos sustenta, que Ele nos protege, que Ele alivia as cargas da nossa vida com o seu poder amoroso. Mateus 11, 28 a 30 diz-nos: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos então entoar o hino Estou Seguro. Eu convido os irmãos que puderem ficar de pé para nos acompanhar. Yes.
sendo uma força constante, que independe das circunstâncias. É um fruto do Espírito Santo. Salmos 16:11 fala-nos da felicidade que temos na caminhada com Deus. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Enquanto levantamos os nossos dízimos e ofertas, peço ao irmão Cláudio para fazer, vamos entoar o hino Tudo Entregarei. Thank
e ofertas, mas também do nosso coração. Todos os dias precisamos entregar o nosso coração a Jesus e dar o nosso tempo, dar o nosso coração, dar o nosso testemunho a todos os que passam por nós e tal como ser assim a todas as pessoas. E esta caminhada faz de nós também pessoas felizes ao caminharmos com Jesus. Então vamos entoar para terminar este momento de louvor com o hino 398, Sou Feliz.
Olha, achei que eu não chegaria aqui hoje. Esqueci que nós estamos no mês de maio, mês dos peregrinos. E hoje, no segundo domingo, os irmãos não têm ideia de conectar aquelas seduzes. Dos dois lados. Assim, tinha que ter muito cuidado, apesar da polícia estar presente ali, tem que ter essa atenção redobrada por causa dos peregrinos. Hoje é um dia especial, quero refletir sobre a caminhada da liberdade, apesar de não estarmos mais no mês de abril e celebrarmos o dia da liberdade, mas vamos voltar lá para Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. E quando falamos de liberdade, falamos de que somos livres, e vamos ver onde que o texto vai falar sobre isso. Lucas 8, de 1 a 3. Temos refletido sobre esse texto, caminhado por ele, e é desafiador. Veja, o texto diz assim: e aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra que o Espírito Santo deu ao teu servo Lucas, que o inspirou, e ela chegou até nós, foi preservada. E nós queremos pedir que o Espírito Santo, que inspirou Lucas, nos ilumine, para que possamos ter a interpretação correta do texto, para que possamos aplicá-la à nossa vida, entendendo a mensagem que tu tens para nós. Te pedimos que tu nos fales, que tu nos desafies nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós conhecemos já o contexto, e ele começa dizendo: depois disso, e como nós vamos caminhar um pouco e vamos voltar atrás do contexto, devemos relembrar. Depois disso, o quê? Depois de Jesus ter jantado na casa de um homem, um fariseu religioso, fervoroso, talvez tão fervoroso quanto alguns de nós, ou até mais fervoroso do que muitos de nós. E nesse jantar acontece algo fora do comum, fora do normal. Uma mulher que é dita e chamada de pecadora entra na casa deste religioso. E ela faz algo fora do comum. Ela leva um vaso de alabastro com unguento, e por detrás, ali aos pés de Jesus, ela chora e rega os pés do Senhor com as suas lágrimas e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos enquanto ia beijando e ungia o Senhor. O anfitrião, quando viu isso, ficou escandalizado. Ele diz assim: se ele soubesse quem é essa mulher, ele não aceitaria isso. E Jesus então fala para este homem e diz que ele foi um péssimo anfitrião. Quando nós olhamos o versículo 44 desse capítulo 7, Jesus diz assim: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Era uma tradição lavar os pés daqueles que eram convidados, teriam que ser os seus pés lavados.
Ele não fez isso. Aí Jesus diz: mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, que era uma outra tradição, receber alguém com um beijinho. Se fosse aqui em Portugal, então nós gostamos muito de beijinhos, né? Eu, quando estava pastoreando Coimbra, recebia muitos brasileiros e de muitas regiões do Brasil. Então eu não sabia se dava 2 beijinhos, se dava 1 beijinho, se dava 3 beijos, dependendo da região do Brasil. Manaus, nós damos 3. Aí dizemos assim, 3 para casar. São Paulo só dá 1, Rio dá 2. E tem região que não dá nenhum. Então eu ficava assim, beijo, abraço, aquela. Não é mais a tradição judaica, havia o ósculo, havia o beijo. E ele não beijou Jesus. E ele diz, Jesus disse: olha, ela não cessa de beijar os pés. Era tradição ungir a pessoa. E ele diz: olha, tu não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa não ungiu meus pés com unguento. Aí Jesus fala do perdão que é concedido a essa mulher. E nós estamos caminhando com o Senhor, e hoje na caminhada da liberdade, seguimos juntos, seguindo a Cristo, olhando para o Senhor, olhando para as atitudes de Jesus, aquele que nos libertou. Mas quando nós pensamos e dizemos que somos livres, nós estamos falando do quê? Que liberdade é essa que nós temos em Cristo Jesus? Eu quero começar falando sobre a liberdade espiritual. E aí talvez digam: mas não está claro no texto. Mas se nós olharmos, ele, versículo 2, fala de algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Elas foram libertas de possessões demoníacas, coisa que nós não falamos hoje em dia nas nossas igrejas. Parece que nós, pastores, nós crentes, desacreditamos no poder das trevas. Enquanto nós fazemos isso, Hollywood crê mais do que a gente. Os streamers creem mais do que nós, porque se procurarem, vão ver séries. Há uma série, não sei se é da Netflix, se é da HBO, chamada Lúcifer, onde mostra toda a atuação do poder demoníaco. Recentemente, o ator que ganhou o filme como melhor ator, o Oscar, o nome do filme era Sinners, e tem a ver com a questão espiritual, tem a ver com a questão de vampiro, e nós extremos no poder das trevas. Mas a Bíblia está cheia dessa realidade. E ele diz que Jesus veio e trouxe liberdade a essas pessoas. Quando nós vemos Jesus atravessando a fronteira de Decápolis, chegando em Gadara, vem um homem para ele, que ele diz que ele não tem nome, mas ele é chamado de Legião. Havia mais de 5.000 espíritos malignos naquele homem, e Jesus repreende e manda sair, e aquele homem é livre. O texto diz que desses que caminham com Jesus, havia gente que foi libertada, ficou livre das garras do poder do diabo. E a igreja existe e subsiste, e tudo que ela faz em nome de Jesus é para avançar, para ir destruindo as trevas, as obras do poder do inferno. Não foi isso que Jesus disse em Mateus, no capítulo
16, quando ele fala com Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja caminha com Cristo, destruindo o poder das trevas, concedendo liberdade espiritual no nome de Jesus. E nós temos essa liberdade em Cristo Jesus. Essa primeira realidade, livres, estamos livres das garras do diabo. E a Bíblia diz que aquele a quem o Senhor selou, ele não tem poder de causar dano algum. Vejam, Apocalipse capítulo 4, capítulo 9, versículo 4. É um texto magnífico que fala dos poderes do mal, da atuação deles. Mas o versículo 4 termina dizendo algo que nos dá uma certeza enorme. É dito: e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Aqueles que têm, deixa eu transformar o selo numa linguagem mais atual, aqueles que não têm a tatuagem de Deus, aqueles que não têm a marca do Senhor Jesus, são atormentados pelo poder das trevas. Mas aqueles que foram selados pelo Senhor Jesus estão livres das garras do diabo. Essa é a primeira realidade. A segunda liberdade, a segunda coisa da qual nós somos livres e temos liberdade relacional. O texto é magnífico, que Jesus diz que todos são bem-vindos, todos são aceitos. Essa mulher pecadora, que o fariseu não aceita, que ele censura, que ele critica, Jesus diz, ela é bem-vinda. Ele diz para essas mulheres que caminham com ele, suas bem-vindas. Ele diz para aqueles discípulos, publicanos, zelotas, suas bem-vindas. Ou seja, não há espaço para o preconceito. Não há espaço para a separação. Outro dia eu ouvia um discurso de ódio, onde uma pessoa dizia: vai para a tua terra, volta para a tua terra. E eu fiquei olhando, e esse discurso começa a entrar dentro das nossas igrejas, está adentrando as nossas comunidades. E aí eu penso no apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 3, versículo 28. Eu acho que ele não seria bem aceito em algumas comunidades, porque ele diz o seguinte: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros, conforme a promessa. Eu tenho sido repetitivo em dizer que as mulheres não eram aceitas dentro das comunidades. Mas vejam, Jesus as acolhe. Jesus aceita que elas caminhem com Ele. Essa caminhada na liberdade com Cristo é a caminhada da aceitação. E aceitação incondicional do outro, pelo outro, porque ele é amado de Deus. Eu gosto muito de Lucas escrevendo em Atos, no capítulo 10. Pedro decidiu orar, mas decidiu orar, acho que talvez na hora errada.
Foi orar na hora da fome. Ele subiu, começou a orar, e ele tem fome. E aí, nesse meio que ele está com fome, ele tem uma visão, descendo do céu, do sol, cheio de comida. Só tinha um problema. Eram comidas que para um judeu era impuro. Para um judeu ele não podia comer. Mas Deus diz para ele: Pedro, come. Deus tem um sentido de humor muito bom. Pedro disse: eu comer isso? Jamais. Eu sou judeu, isso é impuro. Aí o Senhor diz para ele assim: olha, não chamo de impuro aquilo que Deus purificou. Aí ele começa a pensar e chega nos homens. Vem da casa de Cornélio, do centurião, e diz: olha, cadê esse homem? Ele tem que ir lá. A primeira coisa que Pedro faz quando segue esses homens, vai falar para eles assim: olha, vocês sabem que não me é lícito entrar aqui. Mas por causa do Evangelho, por causa da ordem de Deus, ele entra. E depois ele vai dizer e testemunhar que a graça de Deus também é para aquelas pessoas. Significa dizer que quando nós caminhamos com Cristo, nós estamos livres dos preconceitos, ou deveríamos estar. Eu conversava com um pastor quando teve a assembleia da convenção e perguntei por um casal que eu sei que é membro da igreja, que é pastoreio. Cada vez mais e eu perguntei por esse casal. Aí eles estão muito bem. Ele tem dado lição de escola dominical, ele está pegando. E eu virei e disse: ela está tocando na igreja? E o pastor falou: ela toca? Toca, ela toca. Não, ela investiu na área da divulgação, da internet. Eu disse: isso é uma área que realmente ela trabalha, a formação. Aí o pastor disse: mas eles estão com um ministério fantástico. Eu disse: é mesmo? Ele disse: qual é? Ele disse que eles estão trabalhando com a comunidade LGBTQIA, o alfabeto todo. Eles estão evangelizando, eles vão lá, já estão fazendo. Eu fiquei imaginando qual seria a nossa reação de repente chegarmos numa igreja, aí encontrarmos aqueles travestis com os seios, tudo que se converteram. Será que nós íamos conviver com eles? Eu lembro que nos anos 80, muitos aqui nem nascidos dela, eu escutei o testemunho de um homem chamado João Vida. O João Vida, ele trabalhava com pessoas que sofriam de SIDA, na sua maioria prostitutas e homossexuais. E o João Vida, pastoreando e evangelizando essas pessoas, aceitando, e ele contou o seguinte testemunho. Ele foi convidado para ir para uma igreja para falar do ministério deles. Então diz que ele se sentou no segundo banco da frente. Vamos imaginar aqui está o Ivo, a Julieta, que tem no segundo banco. Então, no segundo banco estava o João Vida com a sua esposa, primeiro banco, e o banco depois dele. Ninguém sentou. Só porque ele trabalhava evangelizando as prostitutas e homossexuais que tinham sido. Mas nós temos que ser a comunidade que é livre de preconceito. A comunidade que aceita todos, porque todos são amados de Deus. E
E por último, nós caminhamos em liberdade e livres da culpa do pecado. Porque nós fomos perdoados por Jesus. Tem muita gente que foi livre das garras de Satanás, mas não aceitou Jesus. Mas quando nós somos perdoados e aceitamos a sua graça, nós ficamos livres da culpa do pecado. E quando estamos livres da culpa do pecado, nós estamos em paz com Deus, porque fomos justificados por Jesus. A carta de Paulo aos Romanos, ela trata dessas questões de modo intenso. Capítulo 5 ele diz: tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos perdoados e encontramos paz com Deus. Podemos estar íntegros diante de Deus, inteiros. No capítulo 8 ele vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estamos livres da culpa do pecado. Deus nos perdoou. E nós não podemos ficar nos culpabilizando. Estamos libertos e caminhamos em liberdade. Caminhamos com o Senhor. Caminhamos desfrutando da paz do Senhor. Harold Kushner, rabino, não sei se foi de Nova York ou Massachusetts, ele definiu paz, dizendo que paz é você estar inteiro, não quebrado, não fragmentado. Quando nós somos perdoados por Deus, nós estamos inteiros, livres da culpa. Caminhada da liberdade. Hoje eu vim muitos peregrinos. Alguns me chamaram a atenção. 2 em especial. Uma mulher que carregava uma cruz com flores no alto dessa cruz. Mais adiante, havia um homem carregando uma outra cruz vazada. E eu fiquei imaginando, será que eles têm consciência do significado da cruz? Mas também me questionei, será que nós estamos caminhando com Cristo? Eles caminham, professando a sua fé. Nós podemos censurá-los, mas eles caminham. E nós caminhamos professando a nossa fé, caminhamos aceitando, caminhamos dizendo que temos liberdade espiritual, caminhamos dizendo que fomos perdoados. É fácil censurar os outros. E como dizia o meu pai, é fácil viver a vida dos outros, difícil é viver a nossa. Que Deus nos ajude a caminhar em liberdade, a caminhar acolhendo e sendo acolhidos, a caminhar honrando e sendo honrados. E hoje, como é um dia especial, celebramos o Dia das Mães, pelo menos no meio batista, que nós possamos caminhar honrando as nossas mães, que nós possamos caminhar dignificando as nossas mães, aquelas que nos aceitam de modo incondicional. Se existe alguém na terra que carrega e demonstra tamanho amor como Deus, são as mães. Quando todo mundo te virar as costas, até o pai, saiba de uma coisa: sua mãe nunca vai lhe virar as costas. É impressionante. Nós vemos pais que rejeitam os filhos, mas eu não vejo mãe. E Deus diz assim que no seu amor paternal
Ele diz: eu queria ser como uma galinha que junta seus pintarinhos, protege, guarda, repara. Então, que Deus cuide das mães e que nós possamos honrá-las, dignificá-las e ser gratos por tudo que elas fazem na nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo desafio que ela nos traz. Muito obrigado também pelas mães que tu nos concedeste, dá-nos a capacidade de sempre honrá-los, dignificá-los. E te pedimos agora que no teu amor, na tua graça e comunhão, tu nos despeça com alegria e paz. É o que nós pedimos e agradecemos